Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Como é bom me conectar com você logo cedo pela manhã, para que juntos nós busquemos estar no centro da vontade do Senhor. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu começarmos o nosso dia do que em dia com Deus. De segunda a sexta, logo cedo pela manhã, vamos ter esse tempo devocional para juntos mergulharmos na palavra de Deus, sermos moldados por ela e verdadeiramente vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero te encorajar a se inscrever no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, aciona o sininho para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você receba uma notificação e seja abençoado com o conteúdo que visa te levar para próximo de Deus, para viver todos os sonhos, todos os planos, todos os propósitos de Deus para a sua vida. E para dar início a esse programa, a esse quadro, eu quero ler com vocês o Salmo 23. Mas faremos uma leitura um tanto quanto diferente. No lugar de lermos de uma vez o texto inteiro, nós vamos ler frase por frase. E a cada dia eu quero meditar com vocês sobre a profundidade de cada uma dessas frases tão poderosas. E eu acredito que muitos que me assistem conhecem as primeiras palavras desse salmo, mas se você nunca ouviu, se é a primeira vez que você vai ouvir, eu tenho certeza que isso vai ser algo transformador para a sua vida. Olha só o que a palavra de Deus diz na primeira frase do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Como assim? Pastor, são só, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só 6 palavras. O que tem de tão valioso nisso? O que tem de tão precioso para as nossas vidas? É muito lindo nós iniciarmos entendendo o que significa o Senhor. A quem a palavra de Deus se refere quando diz o Senhor? Bom, nós não estamos falando de qualquer pessoa, não estamos falando de alguém com uma reputação ruim ou uma reputação duvidosa, não estamos falando de alguém com poder limitado, alguém que se move de acordo com as suas emoções. Não, nós estamos falando sobre o grande e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Aquele que tem controle sobre todas as coisas, aquele que tem autoridade e poder sobre tudo, aquele que não conhece a palavra impossível, aquele que não conhece frases como não vai dar certo, vai ser difícil. Não, nós estamos nos referindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que é majestoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, enfim, podemos chamar ele de várias maneiras, como médico dos médicos, aquele que está presente nas nossas vidas, enfim, é a essa pessoa que o escritor do Salmo se refere a alguém extraordinário. E daí você pode me dizer, mas pastor, o Senhor, se é alguém tão sublime, tão maravilhoso, tão poderoso, será que existe algum meio para eu me comunicar com essa pessoa? Será que é possível essa pessoa ter algum tipo de relação comigo? E eu digo isso porque tem pessoas que pensam no seu subconsciente, podemos assim dizer, elas acreditam que Deus é tão grande, Deus tem tantas coisas grandiosas para pensar que não tem tempo para pensar nelas. E talvez você esteja vivendo uma temporada da sua vida que parece que Deus está ocupado demais com outras coisas. É curioso que aqui na igreja, no ministério, convivendo com pessoas, por diversas vezes eu escuto a frase: pastor, eu não queria te incomodar. Ou acontece alguma situação que depois eu fico sabendo, e daí a pessoa diz, mas eu não queria te incomodar. Como se as necessidades das pessoas não fossem algo que pudesse substituir muitas outras coisas na minha agenda. Olha, eu posso te garantir, eu estou muito longe de ser alguém parecido com Deus. Estou muito longe de ter o poder, a autoridade, as responsabilidades que Deus tem. Mas, ainda assim, as necessidades das pessoas
são algo que mexem com o meu coração. E eu acredito que isso faz parte do coração de Deus. É entender que esse Deus grandioso, esse Deus gigante, esse Deus maravilhoso, é alguém também que está preocupado com você. É alguém também que escuta a sua oração. É alguém que, mesmo sendo grande, mesmo sendo alguém com uma grande responsabilidade no universo, ainda assim é alguém que enxerga a sua situação, é alguém que se importa com você, é alguém que vê tudo aquilo que você tem passado. E é tão lindo porque nessa frase, 6 palavras, o Senhor é o meu pastor, nós aprendemos que esse grandioso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é também alguém que tem uma relação conosco, uma relação com você, uma relação comigo. Porque o escritor do Salmo diz: o Senhor é o meu pastor, o meu pastor. E quando nós pensamos sobre a figura pastoral, não a figura pastoral apenas humana, mas eu estou querendo me referir, quando eu digo humana, no sentido da organização da igreja, organização eclesiástica, eu estou dizendo quando o pastor ali de ovelhas. O pastor de ovelhas tem a responsabilidade de cuidar, liderar, alimentar, suprir as necessidades das suas ovelhas. E nesse texto, nessas poucas palavras, nós vemos a palavra de Deus nos mostrando Deus como aquele que cuida de nós, aquele que cuida de você, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Deus é aquele que provê as necessidades do seu povo. E isso é tão transformador quando você e eu compreendemos que esse Deus grandioso tem uma relação especial conosco, ao ponto de você poder dizer: olha, Ele é o meu pastor. Ele não é alguém distante, mas Ele é alguém que está próximo, alguém que se importa com as minhas necessidades. Isso é algo absolutamente incrível. Já pensou em iniciar o dia com essa convicção de que o Senhor é o seu pastor e Ele olha para as suas necessidades? O Senhor é o seu pastor e Ele acompanha aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem sofrido, e Ele não apenas acompanha, mas Ele se importa a tal ponto de fazer algo porque Ele cuida dos seus. O Senhor é o meu pastor e Ele cuida de mim. O Senhor é o seu pastor e Ele cuida de você. Agora, se existe algo que é uma verdade, é que para ser cuidado, você precisa ser vulnerável. Você não pode ser cuidado se você não for vulnerável. É interessante que eu acredito que uma das experiências mais marcantes na vida de alguém é quando essa pessoa tem alguém que ela ama muito e por alguma razão essa pessoa que ela ama muito passa por uma enfermidade tão severa ao ponto da outra precisar cuidar nos mínimos detalhes dessa pessoa que está enferma. É uma experiência muito impactante, muito marcante, porque diante de uma vulnerabilidade total é necessário um cuidado especial. E quando você e eu pensamos em Deus como nosso pastor, é fundamental, essencial. Sabemos que para termos esse cuidado especial precisamos de vulnerabilidade total. Eu vejo que tem muita gente que quer, ou melhor, que diz que quer ser cuidado por Deus, mas não quer colocar a sua vida inteiramente nas mãos dele. Tem gente que quer que o Senhor seja o seu pastor, mas não quer ser ovelha desse pastor, não quer ser submissa, e talvez essa seja a sua realidade. Você até pensa: eu quero ser cuidado por Deus, mas você tem essa dificuldade de ser vulnerável, e eu preciso te dizer isso. Não tem problema ser vulnerável. Na verdade, ser vulnerável diante de Deus é uma das experiências mais maravilhosas que você e eu podemos viver na nossa vida. É quando você entende o quanto você necessita do auxílio, do cuidado, da presença de um outro alguém para realmente te ajudar nas suas necessidades e também contribuir para a sua vida. Esse é o nosso Deus. Mas para que isso aconteça, tem esse lugar de vulnerabilidade. E para ser vulnerável, eu acredito piamente que para você e eu sermos vulneráveis diante de Deus,
só existe uma forma disso acontecer. Na verdade, essa forma que é dividida em duas partes. Quais são? Primeira, fé. E a segunda, obediência. Porque fé e obediência são fatores essenciais para você e eu sermos vulneráveis diante de Deus para desfrutarmos desse cuidado pastoral do Senhor. Bom, primeiro fé, porque fé é certeza, fé é confiança, fé é dizer, Senhor, eu confio em Ti, ao ponto de fazer exatamente aquilo que o Senhor está guiando a minha vida. Eu confio a minha vida a Ti. Confiar a nossa vida a um outro alguém não é algo fácil, porque é natural do ser humano que você e eu queiramos ter o controle da nossa vida, o controle das nossas finanças, o controle dos nossos relacionamentos. Não à toa, você já deve ter ouvido ou visto alguma coisa relacionada a você precisa assumir o controle da sua vida. E de fato, nós temos que ser responsáveis com a maneira como administramos a vida. Porém, o que há de mais valioso e necessário para qualquer ser humano é entender que a sua organização jamais pode estar acima da sua confiança em Deus. E para você ser vulnerável, você precisa confiar e dizer, Senhor, cumpra em mim o teu querer, seja feita em mim a tua vontade. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Não é algo tão simples, mas é algo que revela o seu coração diante de Deus. Para você ser vulnerável ao ponto de ser pastoreado verdadeiramente por Deus, você precisa confiar nele e dizer, Senhor, o Senhor é o meu pastor. Eu confio a minha vida nas tuas mãos. Nessa manhã, faça essa oração, diga, Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Mas existe um outro elemento também para nós construirmos, ou melhor, para nós nos apresentarmos vulneráveis diante de Deus. E qual seria esse outro elemento? É a obediência. Obediência. Ser vulnerável não é apenas confiar em Deus. Ser vulnerável é também seguir aquilo que Deus nos instrui. É deixar com que Ele conduza os nossos passos. E sem resistência, você e eu dizemos, Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu sei que o Senhor tem planos de paz para a minha vida. E se a vontade do Senhor para a sua vida é boa, perfeita e agradável, se Ele tem planos de paz para a sua vida, por que não obedecer aquilo que Ele te direciona? Por que não seguir esse cajado pastoral do Senhor que conduz a gente de acordo com a vontade dEle? Não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade dEle. Para você ser vulnerável, não basta apenas você confiar em Deus. Para você ser vulnerável, você também precisa obedecer ao Senhor e reconhecer que Ele sabe o que é melhor para você. Eu te digo nessa manhã, o Senhor sabe o que é melhor para a sua vida. O Senhor, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, é aquele que sabe exatamente o que é melhor para você, para sua família, para os seus relacionamentos, para suas finanças. Dizer que o Senhor é o nosso pastor é muito mais do que uma frase bonita, é muito mais do que apenas algo que afaga o coração e traz um pouquinho de alegria. Não, é muito mais. É dizer, Senhor, Tu és o meu pastor tem essa relação pessoal e eu coloco a minha vida inteiramente nas Tuas mãos. Eu te convido a fazer isso no dia de hoje, a dizer, Senhor, Tu és o meu pastor e eu coloco a minha vida inteiramente nas Tuas mãos, porque não existe nada melhor do que ser conduzido por Deus. Tem uma canção que diz, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E essa relação pastoral, o que há de mais lindo é que Deus não quer ser apenas um pastor que gerencia responsabilidades, mas Deus também é um pastor que constrói relacionamento com as suas ovelhas. Deus não quer apenas conduzir a sua vida, Deus quer construir um relacionamento com você. Eu digo isso novamente, Deus não quer apenas gerenciar a sua vida, Deus quer construir um relacionamento com você.
Porque a relação pastoral desse pastor que nós vemos no Salmo 23 não é uma relação baseada apenas em necessidades e cuidado, mas é uma relação baseada em relacionamento. Deus quer construir essa relação íntima com você. E Deus está aberto para pastorear a sua vida. Deus está aberto para construir essa relação com você. A questão é, você quer isso? E se você quer, existe um caminho para você se aproximar de Deus. E qual que é esse caminho? Através da oração, através da leitura bíblica. O que nós chamamos no cristianismo de disciplinas espirituais. Algo que contribui para a sua formação espiritual. Algo que contribui para o seu desenvolvimento de fé. Algo que contribui para a construção da sua relação com Deus. Para você construir uma relação com alguém, você precisa gastar tempo com essa pessoa. Com Deus não é diferente. Para você construir uma relação com Deus, você precisa investir tempo com o Senhor. Cultivar uma relação, cultivar essa relação íntima. Cultivar essa relação onde o Senhor tem acesso ao seu coração de qualquer forma, mas é uma relação onde você passa a ter acesso ao coração de Deus. E quando você tem acesso ao coração de Deus e começa a entender, a discernir com maior clareza a direção que Ele tem para a sua vida, o cuidado dEle com você diariamente, o cuidado que Ele tem com os detalhes de todas as áreas da sua vida, isso é algo incrível. Isso é algo indescritível. Por isso, na manhã de hoje, iniciando um dia em dia com Deus, eu quero te conduzir a fazer essa oração. O Senhor é o meu pastor. Não apenas como uma frase decorada, mas entendendo a profundidade dessas 6 palavras. A profundidade dessa oração simples. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas, aquele que tem o domínio, o poder, a autoridade para realizar o que quiser, esse Deus grandioso é o meu pastor. Esse Deus grandioso é o seu pastor. Comece o seu dia nessa perspectiva. Você não está sozinho pelo mundo vagando por aí. Você tem um pastor. E esse pastor é nada mais, nada menos do que o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. E talvez hoje, você ouvindo essa mensagem diz, mas eu não sinto que eu tenho esse Deus na minha vida. Como eu posso ter acesso a isso verdadeiramente? A palavra de Deus nos ensina que só existe um caminho para você ter acesso a esse pastor na sua vida. E esse caminho se chama Jesus. Que no dia de hoje, você entenda que sem Jesus é impossível você ter esse pastor pastoreando a sua vida. E para que você tenha Jesus na sua vida, você precisa crer nele, que ele é o Filho de Deus. Se arrepender dos seus maus caminhos, reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua vida, pedir para que ele escreva o seu nome no livro da vida e a partir de hoje viver uma nova vida em dia com Deus, cheia do Espírito Santo, guiando e conduzindo a sua vida, porque o Senhor é o seu pastor. E se ele é o seu pastor, ele vai conduzir cada um dos seus passos e escrever a sua história. Amém? No dia de hoje, iniciamos com essa palavra. O Senhor é o seu pastor. Gostaria de orar por você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Na manhã de hoje te louvamos pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado com a gente. Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas bênçãos e te agradecemos pelo teu cuidado absolutamente incrível com cada um de nós. Senhor, tu és o nosso pastor e que na manhã de hoje nós possamos descansar nessa palavra e saber que se o Senhor é o nosso pastor, nós podemos descansar o nosso coração. O Senhor não é um Deus distante, o Senhor não é um Deus indiferente, o Senhor é um Deus que está presente. Um Deus que vê, um Deus que se importa, um Deus que enxerga a nossa realidade. E no dia de hoje, Pai, que o nosso coração seja repleto dessa convicção de que Tu és o nosso pastor. Colocamos a nossa vida inteiramente nas Tuas mãos. Ajude-nos, Pai, ajude os Teus filhos a entregarem a sua vida verdadeiramente nas Tuas mãos e confiarem no Senhor.
não apenas confiarem, mas também serem obedientes no dia de hoje e por toda a sua vida. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que são especiais para você. E vamos iniciar os nossos dias em dia com Deus. Afinal, não existe nada melhor do que iniciar o nosso dia em dia com Deus.